Boa tarde, pessoal. Iniciaremos esse vídeo para falar um pouco sobre bancos de dados não relacionais para a disciplina de projeto de bancos de dados. Falaremos um pouco sobre o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, conhecido também como NoSQL. Meu amigo Vinícius aqui vai falar um pouco sobre as características desse tipo de banco de dados. Bom, pessoal, boa tarde. Para não se alongar muito, as características dos bancos NoSQL, elas são um pouco peculiares comparadas aos bancos SQL tradicionais, como Postgre, MySQL, enfim. A grande diferença se dá pelo fato desses bancos não serem relacionais. O que são os bancos relacionais para depois a gente entrar nos não relacionais? Os bancos relacionais é aquela forma convencional de criar e modelar o banco de dados de maneira a criar tabelas que têm linhas, que tem os valores e colunas, que tem as suas chaves, né? E dentro do banco NoSQL, ele não tem essa característica de ter tabelas. Diante disso, ele tem diversos modelos e formas de armazenamento de dados, né? Cada banco NoSQL, cada distribuição tem a sua maneira e sua forma de orientação. Ou seja, eles também possuem esquemas de dados flexíveis, também conhecidos como schemaless, ou sem esquema. Por exemplo, num banco de dados tradicional SQL, quando você vai tentar inserir um atributo que não existe dentro da tabela, o próprio banco ele diz que você não pode inserir uma tabela que não existe, um atributo que não existe nessa tabela. Já nos bancos NoSQL, seja todas as distribuições, ele tem essa peculiaridade de você conseguir inserir dados ou valores dentro na sua base de dados, mesmo que ela não existe naquela tabela, né? Ele vai e cria de acordo com a necessidade do que o usuário precisa, né? Esses bancos NoSQL, eles são caracterizados por terem diversos modelos, como foi citado anteriormente. Eles são orientados de diversas formas. Pode ser orientado por colunas, né, como temos o exemplo do MongoDB, por chave e valor, como é o Redis, o Table Storage, por grafos, como é o Arango, o Infinite Graph, e por documentos, que temos o Couch, temos o DocumentDB e temos o que a gente vai falar hoje para vocês, que é o MongoDB. Tem diversos programas que podem se acessar essa parte gráfica do Mongo, né? A gente está usando o Robô 3T, mas existem outros, até que a própria documentação do Django recomenda, que é o Mongo Compass, né? Mas hoje a gente vai utilizar o Robô 3T, que ele é um pouco similar às distribuições como acessado no pgadmin, como Postgre, ele é bem similar a isso, né? Então a gente não vai se adentrar muito nessa parte de configuração, a gente vai agora para vocês, vamos criar uma base de dados e mostrar todo o funcionamento do CRUD dentro do MongoDB. Bom, pessoal, aqui está o nosso ambiente CLI, né, para acessar o MongoDB, e para a gente ver todas as bases de dados que existem criadas no nosso servidor, nós podemos usar o comando show dbs, né? Lembrando que tem que ser em lowercase para funcionar. Então aqui nós temos os bancos que já vem como padrão, né? Admin, conf, local, são padrões, e para que a gente possa criar uma base de dados, nós usaremos o comando use db, o nome da base de dados, né? Use o nome da base de dados. No nosso caso aqui, nossa base de dados vai ser db empresa, certo? Então aqui criamos a nossa base de dados. Como o meu amigo Vinícius aqui falou, em um banco de dados não relacional não existe tabela. Então uma coisa mais próxima ao que a gente conhece como tabela são as coleções. Então agora a gente vai inserir uma coleção, né? A primeira coleção que nós vamos inserir aqui vai ser a coleção setor, né? Coleção setor. Então, para a gente criar uma coleção setor, a gente vai aqui, digita db.nome da coleção, né? Nome da coleção, e aqui a gente vai digitar agora a função inserir, né? Que é insert. Dentro do insert, nós vamos passar um objeto, né? O objeto setor, que a gente vai criar agora.
Então o setor ele tem um código, né, um código do setor, que vai ser 1. E tem também uma descrição. Então, para quem já está bem familiarizado com Web APIs, né, com JavaScript, isso é muito parecido com isso, né, pois a estrutura que é feita aqui é um JSON, né, que é um documento, né, de troca de informações. Então a descrição recebe uma string aqui também, né? E assim nós podemos criar o nosso primeiro registro, né? Nessa coleção. Aí lembrando que, como vocês podem perceber, o Mongo ele não tinha, na nossa base de dados, a gente não tinha a DB empresa. Quando a gente clica em use, ele automaticamente cria essa database e entra nela para a gente usar. Da mesma forma com nossas coleções, né? A gente não tinha a coleção setor criada. No momento que o Rodrigo digitou db.setor e vai fazer um insert dentro desse setor, no nosso database, ele vai criar automaticamente essa coleção para a gente, a coleção setor. Então aqui a coleção é criada, né? Caso queiramos ver se realmente foi criado, nós podemos usar o find, né? Que ele é como se fosse um select, né? Select tudo lá, se a gente for falar do PostgreSQL, né? Se a gente for falar da linguagem SQL. Então a gente faz o find, ele mostra o registro que foi criado. Se nós quisermos, né, que ele mostre de uma maneira mais estruturada, nós podemos digitar esse comando aqui, que é o pretty, né, que deixa um pouco mais bonitinho aí pra gente ver. Então a gente consegue ver a coleção criada e mais bem estruturada, né? A gente consegue ver como fosse um JSON mesmo, que é retornado de alguma API, por exemplo. Vamos criar aqui mais um setor, né, para ficar melhor povoado. Então aqui nós temos mais um setor e vamos criar outra coleção, né, que vai ser a coleção cargos. Coleção cargo, né, 1, e o cargo 1 vai ser gerente. Podemos também criar o cargo 2, que é auxiliar. Da mesma forma, nós podemos ver aqui se foi realmente criado, né? E aí nós vemos os dois objetos. Vamos criar agora também outra coleção, que é a coleção funcionário, né? Que funcionário vai receber um nome e também vai ter uma relação entre cargo e setor. Nós mostraremos dois tipos de relação que existe em funcionário, ou no SQL, né? Que é a relação por referência e a relação embutida, né? Hoje a gente vai fazer primeiro uma inserção de um funcionário em relação por embutida, que é mais simples. A gente vai em db funcionário, né, para criar um funcionário. Lembrando que essa underline ID é uma ID criada automaticamente para os registros para fazer a referência, né? Aí ele vai colocar o código do funcionário, que vai ser igual a 0, a 1, perdão. Agora criamos um cargo. Esse cargo tem um JSON embutido dentro dele que cria um cargo em forma de JSON com código igual a 1 e descrição igual a gerente. Da mesma forma a gente vai fazer com setor. Setor vai ter um JSON que vai criar um setor com código setor igual a 1, a 2, enfim. E
a sua descrição igual a TI. E aí a gente vai dar um insert fazendo essa relação da maneira embutida. Quando a gente for exibir DB funcionário, fazendo o nosso read com insert, com find, temos esse funcionário com os JSONs de cargo e setor. A outra maneira de se fazer uma relação é por meio da relação por referência. Vamos criar um outro funcionário com código 2, com um nome qualquer. Esse cargo, ele não mais recebe um JSON. Ele vai receber a ID que é criada automaticamente para cada registro do banco de dados. Ou seja, a gente vai agora mostrar a parte visual, a parte gráfica, que é o Robot3T. Na parte gráfica, a gente vê aqui todo o processo que a gente fez, né, com as collections criadas cargo, funcionário e setor. Quando a gente tenta exibir, aparece os registros que inserimos, não é? E no cargo, a gente vai pegar o ID do cargo com descrição igual a gerente. Então nós vemos aqui em Document e vamos pegar esse ID e vamos colar para fazer o referenciamento nesse registro. Eita. Aqui dá um. Aqui tá com um negócio aqui, né? Da mesma forma, vamos fazer com o referenciamento para a tabela setor. A gente vai em setor, vai exibir setor e vamos pegar um setor aqui, o setor administrativo, né? Deixa eu dar o documento para conseguir pegar a nossa referência para este registro. Vamos lá em setor e colocamos a referência. Quando é inserido, a gente vê que foi inserido um novo funcionário com o nome Francisco, com os cargos referenciados com seu número de ID de registro, que é gerado pelo próprio MongoDB. É a relação do NoSQL ser sem esquema, né? Aqui nesse registro nós poderíamos criar facilmente mais um atributo aqui nessa mais um atributo aqui nesse registro, né? Por exemplo, aqui nós temos nome, podemos colocar sobrenome. E ainda assim, ele pertenceria à mesma coleção, e não daria erro no banco, né? Então, não, só para ver como o NoSQL não trabalha, não é uma coisa concreta, assim, não é uma coisa fechada. Então, a qualquer momento ele pode ser alterado e pode ser modificado e colocado mais atributos sem que o banco se apague ou coisa assim, ou coisa aconteça, ou algum erro aconteça, né? Então, isso pode acontecer normalmente. Fazer um update também é muito simples, já que foi finalizado as duas primeiras operações de CRUD, que foi create e read. Para fazer o update, a gente seleciona a tabela que queremos atualizar, que no caso é DB setor, chamamos a função update. Nessa função, nesse primeiro parâmetro, passaremos a condição, como se fosse o where. Queremos alterar onde o código foi igual a 2. Onde o código foi igual a 2, vamos alterar. No segundo parâmetro, a gente passa um JSON com o atributo set, com a função set, perdão, com cifrão set. Essa cifrão set vai receber
essa função set vai receber um outro JSON. Esse JSON vai passar o que queremos alterar, certo? Então, eu quero alterar onde for igual a 2, eu quero alterar a descrição para tecnologia. Então, o nosso setor que seria TI, que era TI, vai ser alterado para tecnologia. E aí aparece o resultado que foi encontrado, foi feito um match, ou seja, foi encontrado o where que passamos como condição e foi realmente modificado. Então, quando formos fazer o pretty, que é para exibir, o find, na verdade, para exibir a nossa tabela setor, onde era TI vira tecnologia. E outra coisa também que é importante lembrar, né, que se for digitado ali um atributo que não existe, ele é criado automaticamente, né? Então não vai dar erro, mas vai ser criado um novo campo no registro. Para finalizar, agora as operações temos o delete. O delete, aqui pelo MongoDB, funciona da mesma forma que as outras operações. Selecionamos a coleção que queremos, passamos ao atributo remove. Nesse atributo remove, vamos receber como parâmetro a condição que queremos. Ou seja, onde o setor for igual a 2, o código de setor for igual a 2, vamos remover da coleção setor. E aí aparece que foi removido. E quando formos mostrar o setor de tecnologia, ele foi deletado do banco do MongoDB. Em todas as operações de CRUD, nós temos uma peculiaridade bem interessante, né? Tanto no find, quanto no update, quanto no delete. Nós temos normal, né? Find, update, delete. Mas temos também as variações, né? Find one, find man, delete one e delete man, update one e update man. Qual a diferença entre elas? Diferença prática. O delete one, por exemplo, ele vai deletar o primeiro registro que foi encontrado naquela condição, né? Então, se eu quiser deletar, como a gente fez aqui, né? O setor de ID igual a 2. Ele vai deletar o primeiro registro que ele encontrar. ID não, código igual a 2. Ele vai deletar o primeiro registro que ele encontrar com aquele código. Beleza. Se eu quiser deletar mais de um, eu consigo deletar usando normal, usando o remove normal, certo? Mas se eu quiser deletar mais de um, eu tenho que usar delete man, né? Então eu passo dois ou mais registros a ser deletados, né? Duas condições de registros, e ele vai deletar todos eles. E o delete one, ele vai deletar o primeiro que ele encontrar, né? Assim como se a gente usar o remove. Se a gente quiser usar o remove para deletar vários, nós podemos passar eles dentro de uma colchete, de uma chave. Dentro de um colchete, né? Isso aí vai referenciar para eles uma lista, né? Ele vai saber que vai ser uma lista que vai ser deletada. Pessoal, essa foi algumas características que a gente separou para falar aqui sobre o MongoDB, especificamente sobre banco de dados NoSQL, né? Que foi trazido pelo nosso professor Thiago para que a gente falasse aqui. E lembrando que tem muitas outras coisas, né? Em um vídeo pequeno a gente não consegue falar sobre tudo, né? Então tem operações lógicas, a gente poder buscar com mais de um parâmetro, né? De mais de um requisito. Então, para o vídeo ficar curto, a gente vai parar por aqui, né? Espero que tenham entendido tudo e tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.